seja muito bem-vinda ao Pod Nua. Eu sou a Merrekia. E eu sou a Thaís Furtati. E esse podcast é um lugar para você se sentir livre, leve e nua. E hoje nós estamos aqui para falar sobre espiritualidade com a nossa convidada Josi Cris. Seja muito bem-vinda, Josi. A Josi, no Paraná, foi advogada, concursada, justiceira. Buscou tanto fora que esvaziou dentro. Precisou se exonerar da sua antiga carreira para empoderar-se do novo. Fez de Floripa sua casa, da terapia sistêmica a sua missão, após uma crise existencial e uma longa trajetória de autoconhecimento. É responsável por inúmeros projetos e a sua voz alcança muitos corações. Hoje, no Círculo das Deusas, é onde acontece a maior transformação. Josi, seja muito bem-vinda para essa conversa hoje, que eu tenho certeza que vai estar muito canalizada aqui, muito espiritualizada. Que delícia estar aqui, gente. Uhul. Primeiro, muito obrigada, muito honrada em estar aqui com vocês, nesse movimento lindo, né? Eu me senti muito em casa já estou muito à vontade aqui para poder contribuir, né? Da forma que eu puder, estou disponível aqui para vocês. Que maravilhoso. Obrigada, Josi. E a gente, até na própria apresentação, né, a gente vê como tem toda uma mudança. A espiritualidade, ela entra na vida da gente quando as coisas não vão tão bem. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a espiritualidade, ela sempre nos convida a olhar de forma para o todo, depois de uma dor, depois de um não pertencimento, né? E como que foi para você, assim, trilhar esse caminho espiritual? Porque você era advogada, né? Ótima pergunta, assim. Na verdade, não deveria ser assim, né? Na verdade, acaba sendo, né? Assim, a gente vai olhar para a espiritualidade quando a gente tá com uma dor, tá numa frustração, tá diante de um momento muito desafiador, porque a gente, de fato, não estava conectado. Que foi o que aconteceu na minha história, né? Então eu percebi que todas as mudanças que eu fiz, elas foram com base em mudança de mentalidade, com muitos livros. Então eu sempre amei estudar, eu sempre amei conhecimento. Conhecimento é uma paixão desde criança, então eu sempre li muito, sempre consumi conteúdos que me expandiam a mentalidade. E por muitos anos da minha vida, é como se eu tivesse brigada com Deus. Brigada com o que eu considerava, né, algo maior, divino, sagrado. E foi essa a crise. Foi no momento em que tudo que eu sabia que era para fazer, eu estava fazendo e eu não estava tendo o resultado que eu estava buscando. E foi aí que veio uma crise generalizada em todas as áreas da minha vida. Sabe quando chega um momento da sua vida que você olha assim, nossa, a gente passa anos, né? Fiz direito, passei em concurso, estava estudando para um outro concurso, e de repente aquilo não faz mais sentido. Aí, de repente, o que muita gente estava sonhando em conquistar, você já tinha, não tinha mais graça, não preenchia. É uma insatisfação, né? E até é ruim porque você se sente um pouco ingrato, né? Então, foi aquela coisa assim de... Parece que eu estava me sentindo ingrata em ter a vida que eu já sonhei antes. Olha que coisa louca, né? E aí eu olhei assim e falei, gente, mas por que não tá fazendo mais sentido? Eu fiz tudo direitinho que eu aprendi nos livros de mentalidade para conquistar prosperidade, porque eu estava buscando só dinheiro. E essa é uma realidade já, ó, já tô tirando a roupa aqui, gente. Maravilhosa. Porque é real, assim, muito da minha vida, eu passei no concurso com 23 anos, né? Então, quando eu fui para Curitiba, eu tinha apenas 23 e eu queria uma carreira na área jurídica, porque ela trazia estabilidade, trazia segurança. Os concurseiros de plantão, né? Querem aquele concurso, idealizam aquilo, chegam lá, conquistam e... E aí você vê que não preenche, porque no fundo não é isso que nossa alma estava buscando, né? Claro. E quando eu cheguei nesse lugar, assim, ver que eu não estava feliz mais com a minha carreira, nem com a minha profissão, eu não estava feliz no estilo de vida que eu levava, nem no relacionamento que eu estava na época, e aí foi uma coisa, foi muito difícil, e agora? Como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu resolvo tudo isso? E foi que eu precisei ser humilde o suficiente para pedir ajuda aonde eu não achava que precisava, que foi com a espiritualidade.
Então, na verdade, eu fui brigar com Deus. Eu falei assim, escuta, o que tá acontecendo aí? Eu acho que, né, não sei se você tá vendo o que eu tô fazendo aqui, né, porque eu tô trabalhando pra caramba. Eu sempre empreendi, Sim. mesmo sendo concursada. Então, eu sempre tive outros negócios. Inclusive, eu tinha a loja de lingeries em Curitiba. Já fez de tudo. Já fiz muita coisa, sempre trabalhei com muita gente. Mas a crise foi justamente essa, de assim, eu tô fazendo tudo certinho, conforme me ensinaram, e por que eu não tô tendo o resultado que de fato eu queria? Ou será, o que eu vim fazer aqui além de trabalhar, né? Essa fala da Aimee no começo, de que muitas vezes a gente busca a espiritualidade pela dor, de certa forma a consciência, ela não é natural no fim de um dia de trabalho, né? A gente precisa ou de ter algum incômodo, um desconforto, uma dor, ou a gente precisa ter uma disciplina com a nossa espiritualidade, com o nosso olhar para dentro, e esses rituais, né? Então, as ferramentas de autoconhecimento nos auxiliam muito para a gente entender de que forma que a gente se conecta com esse, ou Deus, ou essa energia suprema, ou como cada um quiser chamar. Então, as ferramentas são importantes para nos auxiliarem nesse caminho, né? Que tu usou várias ferramentas nesse começo. Sim, muitas. A primeira que te despertou e falou, nossa, aqui fez sentido para mim? Eu acho que o autoconhecimento, ele liberta, né? Então, a minha trajetória, como eu falei, eu era muito mental, né? Precisava estudar, entender. E quando eu fui buscar, né, algo que era além da compreensão, né, raciocínio lógico ali, que é o sentir, né? Então, foi quando eu senti que fez sentido. Que aí eu entendi, falei, nossa, é isso. E aí é difícil você mensurar isso, porque é um sentir de um espaço que você sabe quando acessa, né? São lugares que só algo sutil, algo que não é tangível, consegue chegar. Eu gosto de uma frase que fala que é uma jornada até ser um momento. Então, às vezes a gente está na busca, mas a gente ainda não fez aquele sentido. E aí até que aquilo, bum, aqui sim. Agora eu entendi. E aí agora eu não tenho mais como desver. A partir de agora é um outro universo que se abre. Então, eu acho que o sentir, ele é muito... tem que tocar pro coração, né? Às vezes a gente acha que tem que ir por esse caminho e o sentir não está ali, né? Porque a decisão, ela tem que partir daqui, né? A escolha, ela tem que vir do coração. E às vezes você tem que levar para esse lugar de sentir. Eu estou sentindo como nessa tomada de decisão, né? Se está vibrando, é isso aí. Eu acho que é por aí. Né? Exatamente, porque tudo está nos levando para fora. Então, se a gente for analisar, né, a sociedade que a gente vive, todos os estímulos, eles fazem a gente se distrair de dentro. Então, tudo tira a gente do sentir. A gente, com as telas, hoje, então, mais do que nunca, né? A gente fica aqui, mas a gente não está aqui, no corpo. Então, a gente está negligenciando sentimentos, emoções, a gente está negligenciando sinais que hoje eu entendo como o divino comunicando com a gente. Né? Porque o espiritual, ele não está separado do material. E essa é a grande ilusão. Então, respondendo a sua pergunta, Thaís, assim, de que ferramentas, né, de repente, que eu usei, foram muitas e tudo junto. Mas teve algumas que, por um acaso, eu acabo trabalhando hoje com elas, que fizeram muito sentido para mim, como a constelação sistêmica. Né? Então, eu encontrei respostas nessas ferramentas, porque eu fui para estudar. Eu não acreditava, claro, né? Imagina. Algo fenomenológico. Como assim? Me explica. Sim. Não, tem que ir lá para ver. Tá, aí vou lá, desconfiado, fico observando um grupo acontecendo, assim, e de repente eu entro no campo como representante. E quando eu senti, não tem como você deixar de ver o que você acessa, né? Então, a constelação foi um divisor de águas. Foi um dos primeiros, né, assim, contatos com partes minhas que eu não conhecia, que trouxeram respostas para o que raciocínio lógico não trouxe, sabe? Para o que os estudos, a parte mental não me respondeu, que eram as questões sistêmicas, as questões ancestrais, que a gente tem toda essa lealdade, né? Então, eu consegui entender que alguns bloqueios, algumas travas, algumas que a gente chama de lealdades, né? Elas vêm de
toda uma história dos meus ancestrais. E aí eu precisava olhar para isso, mas eu nem tinha esse conhecimento. Então, ou seja, a gente acha que é livre para tomar, né, decisões, fazer escolhas, mas quando você descobre que tem muito mais atrás que você precisa liberar para a tua vida fluir, né? Que a gente é continuidade dessas você só está sendo fiel àquilo que foi feito. Exatamente, as histórias dos antepassados. Mantendo crenças limitantes, mantendo comportamentos, padrões que muitas vezes não te libertam. Né? Você nem sabe por quê. Exatamente, por isso que você anda em círculos, né? Tem áreas da nossa vida que, gente, você fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro, e parece que você não consegue se libertar, é mais forte que a gente, né? Então, existiam algumas coisas que eram mais fortes que eu, e eu não conseguia entender por que racionalmente, mesmo fazendo processos cognitivos para fazer mudanças, eu não conseguia, de fato, efetivar essas mudanças. E a constelação, ela me trouxe essas respostas, né? E trouxe liberação de vários bloqueios, mas concomitante a essa época, nesse despertar, eu me joguei na física quântica também. Então, foi quando eu comecei a estudar a parte sutil, a parte que não é a matéria só. Foi quando eu comecei a me abrir para outros conhecimentos. Mas, de certa forma, a física quântica, quando associada à espiritualidade, para quem não acredita em nada, ela torna mais matéria, ela torna mais material, Fantástico. né? Porque a gente começa a falar de vibração, a gente começa a falar de átomo, a gente começa a falar que a gente é parte do todo, como que a gente é composto. E aí a pessoa, entendi, até aqui eu tô indo, então a gente vai um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E aí a pessoa consegue se libertar, né, desse véu primeiro que acontece da negação. Exatamente, foi aí que me trouxeram respostas, né? Então, foi muito junto, assim, né? Então, foram muitas ferramentas, mas a constelação e a física quântica marcaram o início de uma jornada profunda, de um mergulho mesmo em autoconhecimento, porque é muito engraçado, né? Hoje eu me apresento como terapeuta também, né? E também atendo muita gente, grupos, pessoas, empresas com terapias, mas eu odiava terapeuta. Então, eu comecei a estudar tudo isso para autoconhecimento, porque eu não confiava nas pessoas. Olha que interessante. Aí você se torna aquilo que você julga. Porque é exatamente isso. Como eu não confiava, eu precisava entender por mim. Porque como eu não sentia, como é que eu ia confiar? Sim. Acho que hoje a gente tem muitas pessoas que lidam a espiritualidade lá da positividade tóxica, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar também, mas a gente acaba jogando o acolhimento, a espiritualidade para um lugar de menosprezar aquilo. Quando, na verdade, se a gente olhar e trazer a espiritualidade para um lado essencial da nossa caminhada e, na minha visão, desvincular um pouco de religião, a gente realmente vai estar entendendo qual é o nosso propósito para seguir. Porque na minha caminhada, assim, né, criada em igreja católica, a família era dividida entre espiritismo e catolicismo, mas tinha uma avó benzedeira, então eu nem entendia quem que eu era naquilo ali. E talvez numa constelação é importante olhar quem eu sou nos meus antepassados e o que eu trago agora. Para poder encaixar a espiritualidade como minha verdade. E eu não sou católica, eu não sou espírita, eu não sou da Umbanda. Eu tenho a minha verdade e a minha espiritualidade como minha guia, que na verdade é minha intuição, né? Porque eu acho que hoje também vem muita coisa, né? É a constelação, aí que caminho que eu vou, que linha que eu sigo? Siga do seu coração. Faça a constelação, também vá numa roda de Umbanda, também, sabe? Eu acho que a gente tem que ampliar esse conceito de espiritualidade e tá tudo bem estar em todos, né? Mas saiba quem você é e faça o bem pro próximo, né? Acho que é por aí. Então, é isso. Mas me conta mais, assim, da sua caminhada em si, né? E depois a constelação também afunilou, né? Sim, na verdade foi só um portal para abrir para tudo isso, né? Então eu concordo muito com tudo isso que você trouxe, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Da gente se permitir descobrir, acessar o que faz sentido para mim, onde eu me sinto bem, aonde até pela minha questão ancestral
realmente ressoa. Sim. Porque, na verdade, mesmo que a gente não conheça, né, todos os antepassados, as histórias deles, quando você, às vezes, ouve uma música, quando você vai em determinado... Quando a gente viaja, né, já foram para lugares, às vezes, super legais, que você nunca imaginou, que você tem a sensação que você já viveu lá, que aquilo é tão familiar. Por que será isso? Uma música que emociona do nada. Né? Exatamente, uma batida, um estilo de música que é de uma origem de determinados povos. Né? Aquilo te toca profundamente, parece que você já viveu aquilo te... Então isso é fantástico. Quando eu estive no Egito, por exemplo, foi isso para mim. Eu cheguei lá, meu Deus, parece que eu estou em casa, que coisa louca, eu nunca nem imaginei. Eu via na escola, né, as palestras sobre pirâmide lá e queria entender aquela loucura, né? Como é que justifica isso? Mas tá lá e sentir. Por isso que eu falo que é sobre você experimentar. E quando você se permite experimentar, você vai descobrindo a verdade. Porque, na verdade, a espiritualidade, ela na verdade, é tudo. Não existe uma separação. Nós estamos aqui na matéria, né? Aqui é o material e tem um outro lugar que é espiritual. Como uma igreja, um centro, algo assim, não. Né? Porque nós somos um templo espiritual. Aqui dentro mora um espírito, aqui dentro mora uma alma, aqui dentro mora também essa persona, que é esse ego, essa identidade, né, que a gente usa nessa vida. Mas nós não somos só isso, né? Então, o problema é que a gente está totalmente identificado com a persona, né, com esse personagem que a gente criou, com esse, né, toda essa coisa que a gente fica contando pra gente mesmo e a gente pouco acessa a fonte. Que, na verdade, a fonte é só o nosso espírito que está habitando, que está morando esse corpinho que a gente vê, né? Porque, na verdade, como a gente não vê, dificilmente a gente tem uma disciplina, como você bem falou, que é importante ter uma disciplina, uma constância na prática de alguma atividade que te leve para o espiritual. Que te leve o quê? A olhar para dentro, a conhecer esse espírito que te habita. E aí que o caminho vai ser diverso, né? O caminho é você quem descobre. Porque assim, olha, a gente tem que ir para São Paulo. A gente pode ir de avião, a gente pode ir de carro, a gente pode ir a pé, de bicicleta. A pé, de bike, exatamente, de moto. A gente pode a gente pode fazer várias paradas até chegar lá. A gente pode ir um trajeto de um jeito, outro de outro. Então, eles são só meios. Eu acredito que as ferramentas, a gente não precisaria de nada para acessar o que já está dentro de nós. Sim. Só que as ferramentas são veículos, elas são facilitadores, são metodologias que alguém já trouxe, né? São tecnologias, assim como hoje, né? Tudo que nos serve, nos ajuda a fazer algo. Então, essas ferramentas, elas vão só facilitar o nosso processo de autoconhecimento. A gente vê muito isso também nos povos ancestrais, quando a gente estuda outros povos, né? Eles alcançavam essa sabedoria de uma forma muito intuitiva. Se a gente for estudar yoga lá para a região de Nepal, Índia, e a gente estudar os livros, estudar Patanjali, estudar como que foram os sutras, eles vão falar que muitas vezes a partir do corpo, sentado, parado numa meditação, eles alcançaram esse lugar. Quando a gente vai para o Egito, a gente já vai ver algo parecido, mas eles chegaram por outras fontes, né? E quando a gente vai praticar isso, para mim, espiritualidade é exatamente esse lugar de ter um pouco mais de, como que eu vou dizer, de se conhecer mais pelo lado de dentro, sabe? Porque eu gosto muito do Kybalion do Egito, e que ele fala de tudo que está fora está dentro, né? Então, é um dos princípios das leis. E isso foi um dos pontos para mim da jornada, que aquele dia, assim, aquilo fez sentido em todas as áreas da minha vida, porque a espiritualidade é isso. Aquilo não vai fazer sentido só quando eu tô rezando, ou quando eu tô fazendo as minhas mentalizações, quando eu tô no meu tapetinho. Tudo que tá fora tá dentro, tá no teu trabalho, tá na tua fala, tá como que tu te relaciona, tá nos mínimos detalhes do teu dia. E aí a gente começa a entender a espiritualidade como um todo, e a gente tira ela desse lugar do templo, da igreja, do tapetinho do yoga. Então a gente expande, a gente entende que a gente pode viver nesse estado, né? A gente pode viver o tempo inteiro em contato com a nossa espiritualidade, e que talvez essa seja a nossa grande missão,
É o que a gente veio fazer aqui na Terra, né? A gente não veio para só ser médico, para trabalhar, para desempenhar, para ganhar prêmio, a gente veio para ser o que a nossa essência veio para ser. E a gente precisa de esforço para que a gente descubra isso. Na verdade, cedo. O propósito da nossa existência é propósito. descobrir quem a gente é, né? Então, a gente não lembra, mas a gente veio para isso. A gente veio para descobrir quem a gente é e descobrir como que o meu servir vai ajudar nessa transição planetária, ajudar a elevar a frequência, né, da humanidade. Então, todo mundo tinha que estar em busca disso. Só que a gente, às vezes, né, como no meu caso, busca outras coisas até, de repente, despertar para esse, sabe, para esse chamado. Que mais cedo ou mais tarde vai chegar para você, tá? Não se iluda. A gente resiste, né? Sim, Eu acho que muita gente, até pacientes que chegam no consultório, assim, resistem. Se aceitar, ser nua, né? É difícil porque você tem que deixar cair aquela pessoa, né? Eu gosto muito de tratar em espirais. Enfim, a minha lua em escorpião gosta de aprofundar um pouco e eu acho que a vida são espirais, né? Sim. Então, você tem um nível de consciência e aí logo você, tem que vai morrer de novo para renascer, vai morrer de novo para renascer, vai morrer de novo para renascer. E é tão bom a gente pensar assim, porque a primeira dificuldade a gente pensa, beleza, o que eu tenho que deixar cair, o que eu tenho que deixar morrer para eu vir mais forte, né? E a gente tem aquela figura da fênix, né? Como ressurreições que nos tornam forte, que nos tornam confiante. Eu acho que a beleza em si, né, a autoestima, o amor próprio, vem de diversas mortes e renascimento. Eu não vejo uma beleza rasa, né? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem. E aí que se a gente vai conseguindo morrer e renascer, a gente se torna confiante. Maravilhoso, faz muito sentido para mim também tudo isso, porque é como se a gente tirasse a velha pele porque aí já regenerou, já nasceu outra, e aí às vezes a gente está apegado àquela velha pele. Então uma coisa que muitas pessoas não entendem é que até é interessante como vocês têm essa pegada, esse viés da saúde, né? Então isso é fantástico, precisa, né, ser desmistificado, integrado com todas as áreas, não tem nada separado. Porque a sociedade pôs tudo em caixinhas. Esse monte de caixinha só complica e separa a gente da verdade. Porque aí eu pego essa caixinha, acho que ela é verdade absoluta, aí eu pego aquela caixinha, aí eu discuto, eu falo mal daquela caixinha porque eu não conheço. Então fica uma confusão. Se a gente volta a olhar o ser humano como algo integrado, gente, uau, faz todo sentido. Ela só está olhando de um ângulo e eu de outro. A gente está olhando para a mesma coisa, né? Como se fosse, né, um cubo mágico, né? Você está olhando para um lado que é de uma cor, eu estou olhando para o outro que é de outra, né? E ela está olhando lá pelo outro que é, enfim. A gente está olhando para a mesma coisa. Então, integrar tudo faz sentido. E trazer esses pontos de vista diferentes é muito enriquecedor e vai dando para a gente uma noção de amplitude do todo, né, dessa magia. Então, qual que seria o certo? O certo é a gente estar com saúde, abundância, relacionamentos saudáveis. O certo é a nossa vida fluir harmonicamente. Esse seria o certo de uma sociedade. Esse parece utópico, você falando isso, aquela imagem de paraíso que a gente vê em filmes, né? Todo mundo vivendo feliz, todo mundo se amando, todo mundo sendo gentil. Mas esse seria o estado natural se a gente tivesse consciência de quem a gente é. Se a gente tivesse esse conhecimento de si mesmo. Então, aí o que acontece? Eu esqueço quem eu sou, me identifico com uma persona, com um ego, e aí eu acabo olhando o outro como se não fosse uma parte minha. Sim. E aí que começa todo o conflito. Aí começa toda essa confusão. E aí eu tô preocupada só com o meu umbigo, eu quero só fazer coisas que favoreçam a mim, e com isso, destruição, ganância e todo o resto que a gente conhece bem na sociedade. E às vezes a espiritualidade entra na destruição, ganância, porque às vezes a gente só quer tirar umas cartinhas para descobrir o que é o meu... O que será que vem ali, ó? Não, vou lá na cartomante, ela vai me dizer se esse vai ser o emprego que eu quero, ou se vai aparecer um boy mágico aí
né? E não é Não é esse o propósito. Isso me lembra muito aquele provérbio do Zen budismo, que é bem famoso, do monge e a xícara. Vocês devem ter escutado esse, né? Que é um cara que é professor e é estudioso já da espiritualidade, mas ele queria entender um pouco mais sobre o Zen budismo, viajou, foi até o Japão para o mestre dele, chegou lá no mestre, falou, não, mestre, eu quero saber mais, eu quero que o senhor me dê o caminho. E aí o mestre não falou muito, e aí ofereceu uma xícara de chá para ele. Falou, aceita um chá? Ele falou sim. E aí o mestre começou a servir a xícara, assim. E aí a xícara já estava transbordando e ele continuou servindo. E ele falou, mestre, tá transbordando. Não sei se o senhor viu. Ele, assim tá você. Você chegou aqui com a xícara cheia, não tem o que eu colocar mais. Então, já quando a gente escuta, não, mas isso aí eu já escutei de uma outra forma, não, isso aí eu já sei, não, isso aqui eu sou aquariana e ascendente nisso, não, isso a gente não está disponível, aí a gente precisa tirar, a gente precisa estar com a xícara vazia para a gente entender um pouco mais, e mais profundo. Então a gente vai sempre chegando nessa profundidade, porque a gente nunca está pronto, nunca chegou, não tem a linha de chegada nesse processo, né? Sim. E aí a gente cai muitas vezes nessa cilada do ego de querer ir lá no mestre só para ir lá no mestre. Sim, mas o mestre não vai te dar nada se chegou aqui, meu querido, xícara cheia. Porque a espiritualidade fala de humildade. E eu observo também vários terapeutas que é muito bom curar o outro, né? Acho que dá uma sensação de poder. E a espiritualidade, eu acho que ela tem uma grande rasteira na gente, que é isso, ir para esse lugar de... A maioria dos curadores não se curam. Ficam sempre naquela de curar. É que é uma fuga também. É mais fácil curar o outro do que olhar para as próprias mazelas. Então, muitos terapeutas, muitos curadores, eles estão de fato servindo, estão dedicando todo o conhecimento que têm, as habilidades que têm, até dons, talentos, né? Para ajudar na cura do outro, mas pergunta quantos deles têm na agenda semanal um tempo da própria terapia. Porque eu não consigo me curar sozinha. O nosso processo de evolução, ele é coletivo. Um precisa do outro. Então, aí vai para uma arrogância de ter o conhecimento. Por isso que eu separo muitas coisas nesse sentido. As pessoas acham que saber e sentir é a mesma coisa. E não é. Por isso que eu sempre, todo o processo, eu trago para o sentir. Eu trago para o campo. E não é falado. Porque a gente já sabe demais. Tem teoria demais já na cabeça, tem um monte de filosofia, tem um monte de uau. Só que isso não muda a tua vida. O que muda a tua vida é o que você sente, e a partir do que você sente, você toma uma atitude diferente. Porque aquilo aí fez sentido. Integrou, né? Integrou. Que, na verdade, o saber é só da mente. É só da mente, a mente engana. Então eu ouço muito, gente, eu mais ouço, tá? Porque é muito engraçado que, por um acaso, eu quase que atendo que a maioria é terapeuta, gente da área do desenvolvimento, né? Que são meus amigos, é meu círculo, né? E é muito divertido, porque chega assim, amiga, eu já fiz não sei quantas constelações sobre esse tema. Eu falei, não funcionou por quê? Se você fez mesmo, né? Porque não é sobre isso, porque olha que arrogância a gente achar que um processo terapêutico vai curar 30, 40, 50 anos de comportamentos, de padrões, de coisas. Então, assim, quem falou que uma sessão resolve algo, ou você lê sobre o teu mapa astrológico, vai te resolver. Gente, então, é porque a gente está buscando como se fosse pílulas mágicas. A gente está buscando remédio imediato para uma dor que é ancestral. A gente está querendo uma aspirina, sabe? Um band-aidzinho para uma ferida ancestral, para uma coisa que é muito profunda. Então, a gente está aqui nessa jornada inteirinha para se curar. A gente vai parar de se curar quando a gente partir. Quando a gente estiver pronto e alinhado para viver em outra dimensão. Enquanto a gente está aqui, a gente está num processo de cura, de aprendizado, desse compartilhar que geram trocas ricas, que me enriquece, que me engrandece, que traz uma parte que eu não estava vendo sobre mim mesmo, porque como tá fora, tá dentro, né? Então, no caso, quando eu encontro alguém, eu tô vendo nessa pessoa coisas minhas que eu não tinha consciência. Algumas eu tenho, outras não.
isso demorou tanto para cair a ficha, porque todo mundo falava, não, porque eu sou o seu espelho. Aí eu falei, gente, mas que diabo de espelho é isso? Aí, então quer dizer que a minha mãe é o meu espelho, meu pai é o meu espelho, né? E tudo é sobre mim. Então, cada pessoa, ou muitas amigas falam que eu reproduzo padrões de relacionamentos, reproduzo, enfim, trabalhos que eu não consigo. Então, tudo tá dentro de você, né? E hoje fica mais fácil, mas a gente ainda cai na pegadinha de achar que é o outro, né? Sim, é mais fácil, gente, porque, gente, olha como seria melhor eu poder culpar o outro, eu poder responsabilizar o outro pelas coisas que são minhas, né? Então, na verdade, como tudo é energia e tudo é frequência, a gente só atrai para o nosso campo pessoas que estão vibrando naquele momento que você atraiu, na mesma frequência, na mesma energia. É por isso que, inexplicavelmente, algumas pessoas conectam de imediato e outras pessoas você repele, não consegue conexão. Algumas pessoas passam uma jornada na tua vida, no círculo de amizades, nos relacionamentos, e de repente essa pessoa sai da sua vida. Ou seja, nós estamos em constante transformação. Então, a sua vibração mudou, a vibração da outra pessoa também. Com isso, ou continua conectado se vocês estão, né, seguindo para o mesmo caminho, ou desconecta, cada um vai viver a sua experiência, vão achar outros representantes. Sim. Eu brinco como consteladora, né, que todo mundo é representante e o campo é vivo. Sim. Então, ou seja, cada ser que chega, além do espelho que você trouxe, é um representante. Essa pessoa, ela está atuando como um ator para mostrar uma parte inconsciente sua. Sim. Algumas são conscientes, é maravilhoso. Falar, ai, nossa, que bom, né? Eu atraio gente linda, maravilhosa, inteligente, também sou eu. Mas, nossa, como ela é egoísta, nossa, como ela se acha, também sou eu. Entende? Então, reconhecer a sombra é o maior desafio. Eu gosto muito do orar e vigiar nesse sentido, porque nós somos esse todo, né? Então, assim, o processo não é linear. Às vezes nós somos os sabotadores, às vezes a gente tem uma terapia para te indicar, tem não sei o quê. Então, a gente vai desempenhando tudo isso, mas se a gente tiver sempre esse lugar de orar e vigiar e de ter para onde voltar, de ter essa comunicação interna, a gente, aqui eu passei. Aqui eu acho que eu preciso voltar um pouquinho. Aqui eu tô meio me sabotando. Por que será? E aí eu começo de novo esse processo. Bom, porque talvez eu ainda não tenha curado, porque talvez eu herdei um trauma realmente que não vai ser numa sessão que eu vou curar. É um trauma... Hoje a gente já tem estudo, inclusive, da epigenética que fala que, de fato, nós herdamos traumas, né? Fizeram experimento com rato, então já tem comprovação disso que estamos falando, né? Que nós herdamos e também. A gente só dá luz para a sombra quando a gente olha e vê o que acontece. Se a gente não gera consciência, como é que vai mudar? Né? Tem que ter coragem para olhar para dentro, né? Para ver que dentro de nós tem coisas que a gente não se orgulha de mostrar. Tem coisas que a gente, nossa, tem até vergonha de contar, né? Tá tudo bem. Enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas... Não, se a gente olhar já por esse viés, fica mais leve. Quando a gente sai daquela coisa de ter que estar perfeito, ter que ser... né, isso ou aquilo, esse monte de máscara social que a gente usa, né? Quando a gente só consegue olhar o outro, eu gosto muito de uma frase do Jung, clássica, assim, que muita gente usa, porque ela realmente é atemporal, faz muito sentido, né? Que é, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, quando a gente reconhece que a gente está aqui para crescer, para evoluir, para aprender, e o outro, assim como eu, também está nos mesmos processos de acerto e erro por experiência, porque não tem manual, não tem... Por mais que a gente tenha muitas ferramentas, técnicas e caminhos já validados que funcionam, não existe algo extremamente preciso e linear. É uma espiral de crescimento e que, ora, você viveu o trauma num nível, você vai viver uma oitava acima esse mesmo trauma, com outras habilidades já para sair dele, com outras ferramentas. Então, até eu aprendi com uma mentora também, que é como se a gente tivesse que trabalhar esse trauma nos 7 pontos energéticos, nos 7 chakras. Primeiro você trabalha no nível básico, depois no sexual, depois no plexo, depois no coração. Então, você tem que ir limpando isso e vai vir em momentos totalmente diferentes da sua vida, ao longo da tua vida inteira.
Ou seja, a gente acha que é uma treta para resolver, a gente tem 7 níveis de treta. Daquela mesma treta. Daquela mesma fora Fora as outras. Eu falei, gente, eu vou precisar de uma planilha pra eu ver em que nível tá cada uma das tretas e pra continuar Achou tratando. que resolveu, meu amor? Não achou? Porque, por Não exemplo, resolveu, uma não. ferida, né, de abandono. Uhum. A gente viveu na primeira infância, na gestação, sei lá, medo da mãe, né, da mãe perder o bebê ou aconteceu alguma coisa, a mãe falou, né, alguma coisa que ficou ali. O que acontece? Já gerou um primeiro trauma ali, a criança já passou por um primeiro trauma. Quando essa criança está com 4, 5 anos de idade, ela vai viver aquele mesmo trauma do abandono, de outro jeito. Uhum. Que aí já vai ser num outro nível. Muitas vezes é até na hora do parto, né? Exato. Que daí vem a ciência do início da vida, né? Muitas vezes aquilo Nossa! é para enfatizar, então vai ter aquela sensação de abandono, de ser retirada da mãe. Exato. E aí marcar aquilo que já estava intraútero, né? Ou seja, a vida toda a gente vai trabalhar todos esses processos. E o legal é que cada serzinho que vem já sabe que vai passar por isso. A gente só esqueceu. Uhum. Então, também sem peso, sem responsabilidade, sem terceirizar, responsabilizar pai e mãe, né? Uhum. Que é muito atual agora, né? Eu tava conversando com uma paciente até, inclusive, que é mãe, ela me falando que hoje em dia os terapeutas estão indo muito para esse lado que, enfim, traz muita luz também, traz muito entendimento para o sofrimento humano, mas pobre da mãe também, né? Tira a responsabilidade. Gente, é difícil. Ai, minha mãe é narcisista. E você é o quê? Se você tá vendo isso nela. Exato. Respira. Mas hoje tá difícil até educar, porque claro, entra um lado positivo que eu super tento com a Serena, assim, né? Eu tento não traumatizar, eu tento ser positiva, explicar e tal, mas, filha, às vezes não é sobre a mamãe, às vezes é sobre a sua trajetória, né? E você vai ter traumas e você vai se decepcionar e cabe a você sair dessa. Porque até o cuidado que eu falo pra Serena, cuidado! Aí vem lá o Instagram, não fale cuidado, porque se você falar cuidado, ela vai ter mais medo das coisas. Aí eu falo, filha, que linda! Ela assim, não posso falar linda, porque não é linda, guerreira! Não, guerreira também não, fantástica, não, também não. Eu falei, ai, filha, você é normal, legal, gente, não dá. É muita regra hoje, muita né? pressão pra mamãe só. Não dá, então vamos pegar leve, Sim. Trauma faz parte da vida. Com a gente mesmo, né? Porque é bem isso até, eu não tenho essa experiência de ser mãe, né, como vocês, mas a ideia, assim, é entender que você é só um portal, né? E como portal, guia, guardião dessa alma que chega, a sua missão já foi combinada antes. Esse serzinho te escolheu sabendo que você ia ter exatamente essas características para a evolução. Então, ou seja, os defeitos, o que a gente, né, muitos pais, né, eu converso muito com a minha mãe também sobre isso, mas, carrega muita culpa, muita coisa Sim. de, na época, não ter tido conhecimento para fazer diferente, né? Mas, gente, aquilo foi, antes da gente descer e encarnar, a gente escolheu a dedo cada uma dessas características, que são as etapas da nossa evolução para essa vida. Por isso que a gente escolheu essa família, esse país, esse meio social. Porque era essa a jornada de evolução que a gente precisava dessa vez. A gente só esqueceu. Claro. E relembrar tira um peso, né? Nossa, muito. E para a linguagem do corpo egípcio? Vamos entrar um pouquinho. Boa! Vamos entrar nela um pouquinho. Muito legal. É um tema que eu sou apaixonada, né? Porque é a metafísica da saúde. É o além do que a gente vê, né? No corpo físico. O que acontece? Toda somatização, todo sintoma, ele mostra um desalinhamento que a medicina tradicional trata como um desalinhamento físico, né? No corpo. Mas o que acontece? A espiritualidade, né, pela visão de várias filosofias, a gente tem muito mais do que esse corpo físico. Então, é um desalinhamento que ocorre primeiro em outros corpos. Sim. Então, é essa a visão da linguagem do corpo, que, na verdade, é como se o corpo físico fosse a última instância, né? Falando do judiciário. É a última instância. Adoece em todos os outros para depois materializar. Vai ter muito recurso, muita coisa, muitas possibilidades até chegar no corpo físico. Então, quando a gente vê algo doente, uma inflamação, uma infecção, um sintoma mesmo manifestado no corpo,
Antes disso, o emocional, o espiritual, o mental já estavam dando indícios que tinha algo errado ali. E a gente no automático, a gente ausente desse corpo, ausente desse sentir, a gente não percebeu. Então o corpo ele foi dando como se fosse igual no carro, quando aparece aquele alerta, né? Que acende uma luzinha ali. Você só silencia. Não, depois eu vejo isso. É exatamente o que a gente faz. Depois eu olho para isso. E esse depois eu olho para isso, ele vai levando. Chega um momento que somatiza. Quando somatiza, o corpo ele tá falando assim, eu preciso que você mude algo. Então, toda doença, ela só quer dizer pra gente que a gente precisa dar atenção para algo que a gente não está vendo. Porque senão a gente estaria plena, saudável, naturalmente com saúde. Sim. Esse é o estado natural humano. Natural com saúde. Qualquer coisa diferente da saúde tem algo em outros corpos que precisa ser olhado. E eu acho doido que na medicina, nos plantões da cirurgia geral, a gente falava assim, chegou a pitizenta lá. Pitizenta, chegou a pitizenta. O que nós vamos dar para ela? Nada, né? Porque não é doença, é só piti. E o piti já é o esgotamento, né? Depois disso vai virar doença. É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. Toda doença, na verdade, é um pedido de ajuda. Ela está dizendo para o nosso corpo assim, olha para mim, né? Olha para mim, tem algo aqui que você precisa ver. Então, claro, a parte emocional, gente, a parte emocional é o principal. A gente está nesse planeta só para aprender a lidar com as nossas emoções. Isso a gente não entendeu ainda. Por isso que a gente sofre tanto, por isso que a gente mascara tanto isso, por isso que a gente tem medo de acessar as emoções. Então, quanto mais você se percebe e sente o corpo, percebe como que seu corpo sente em cada coisa que você faz, aí você começa a conhecer e entender. Porque assim, pela linguagem do corpo egípcio, que é um conhecimento dos antigos, que foi a primeira civilização, né? Os médicos, eles eram considerados como se fossem os xamãs, os seres espirituais, os gurus, uma divindade, né? Alguém que estava mesmo num nível de conexão espiritual muito grande. Então, quando você chegava no médico, eu chegaria para você e perguntaria, né, o que está acontecendo comigo, e você olharia para todos os meus corpos. E não ia me pôr só numa máquina ali, né, de ressonância, ou num exame físico. Mas eu acredito que a medicina um dia vai chegar nesse lugar. Com certeza. Vai retornar. Vai retornar. Mas a gente já tem, né, alguns caminhos. É claro que existe não existe muitas vezes um interesse nisso, e aí a gente extrapolando no macro, né? Mas a nova medicina germânica foi um alemão que é médico. O filho dele faleceu, foi assassinado, na verdade, e logo depois do assassinato do filho dele, ele desenvolveu um câncer de testículo. E aí, na cabeça dele, ele falou, tem algum link nisso? E aí ele começou a investigar dentro do hospital, e aí foi super punido, né? Muitos anos depois, mas ele já tem muitos experimentos disso, e aí ele já tem, assim, síndrome, daí ele colocou o nome do filho dele da síndrome, que é esse estresse agudo, que muitas vezes é evidente, que é o assassinato do teu filho, mas às vezes não é, às vezes é alguma emoção muito profunda que a gente acessa ali em algum momento e as células começam realmente a agir de uma forma diferente. E não que elas se multiplicam, elas pausam alguns processos, assim. Então ele descreveu, ele já tem, enfim, hoje já faleceu, né, mas existe já toda essa descrição de que forma que a gente adoece, muitas vezes com doenças autoimunes e tumores e tudo isso. Então essa medicina está aí disponível também. Sim, já, né? A gente precisa olhar isso. A medicina germânica é fantástica, a medicina chinesa. Você tem muitos conhecimentos milenares que, se você for olhar a base, assim como os princípios religiosos de vários lugares, é a mesma coisa. Só foi traduzida, só foi interpretada, só foi recebida a mensagem de acordo com os costumes da época, com o nível de consciência de quem trouxe ali, com a cultura, com os hábitos, né, com os padrões locais até. Então, na verdade, é tudo da mesma fonte. E isso é mágico, isso é maravilhoso. Então, o que acontece? Olhar para dentro e perceber quais emoções, quais sentimentos, quais coisas estão mexendo comigo, faz com que eu não somatize. Então, qual que é o segredo para a longevidade, para a saúde mesmo, plena, para você estar sempre bem? Você não negligenciar os pedidos do corpo, aqueles alertas que vão surgir. Exemplo,
Estava numa reunião chata e de repente me deu dor de cabeça. É um alerta, acabou de acender um alerta na tua telinha, deu dor de cabeça. Tá? O que causou minha dor de cabeça? E aí você mapear. Foi a forma que fulano falou comigo. Foi quando aquela pessoa falou algo que me confrontou. É isso que dá dor de cabeça. E não é nada além disso, entende? O paracetamol não vai... Não é exatamente. O paracetamol só vai silenciar. Ele vai mascarar o sintoma, mas ele não vai resolver a causa. Então, se você não curar o padrão, que toda vez que alguém te confronta, você se sente extremamente irritado, você se sente, né, contrariado, e aquilo mexe com você, porque dá aquele calor, né? Às vezes a gente sente e ignora isso. O corpo, ele mostra tudo. E aí, o que você precisa curar? Você sempre vai continuar atraindo representantes que façam a mesma coisa até você curar aquilo, porque aquilo é um padrão seu tóxico, é um padrão seu negativo. Às vezes a gente é intolerante, a gente é, né, dono da verdade, então alguém fala algo que a gente não concorda, a gente já vai para um estado de estresse. Então é isso que a gente tem que curar na gente para parar de ter, de repente, eu dei um exemplo aleatório como uma dor de cabeça, mas qualquer sintoma está dizendo isso. Porque os antigos egípcios, eles entendiam o funcionamento de todos os órgãos e sistemas. E para que serve cada uma das partes desse corpo? Então, até um exemplo que você citou do autor da medicina germânica, né? Por exemplo, imagina a impotência que esse pai ficou sentindo em relação à morte do filho, que ele não pôde fazer nada. Porque o câncer no testículo, entende? Então, é por aí que a medicina, né, ancestral, milenar, que no caso traduzida como linguagem do corpo egípcio, a metafísica da saúde, tem vários nomes, ela vai por esse caminho. Sim. Porque é como eu me senti que fez processos químicos dentro desse corpo e faz manifestar daí. A medicina ocidental que a gente conhece, ela veio com uma parte da verdade, ela olha uma faceta do cubo. Então ela traz a parte física, ela vai lá, né, faz um diagnóstico, te escaneia ali, identifica o que está acontecendo e te explica de uma forma científica pelo que já foi comprovado até agora. Mas quantas coisas que, né, antes não eram comprovadas cientificamente, hoje a gente já sabe que é verdade. Nos 5% de origem desconhecida, que a gente estuda muito nos nossos livros, né? Então, 5% a gente não sabe qual é a causa. E assim, é isso que você precisa saber. Da onde que vem, não precisa. Vamos lá, próximo capítulo, próxima doença. Então, cadê esse 5%? Eu acho que a gente tá, assim, a espiritualidade tá vindo com tudo, né? Por quê? Estamos numa sociedade com doenças autoimunes, com esgotamentos, burnout. Assim, é o ápice do pedindo socorro, né? Então, acho que a espiritualidade é um tema atual e é um convite a todos, né? Porque precisa se falar mais da espiritualidade e sempre com humildade, né? Pra gente falar desse lugar que também é um lugar, né, é difícil também. É um olhar de aprendiz, é um né? olhar de tipo, aprendiz. Olha, pra mim tá funcionando assim, mas eu tô aprendendo também. Então amanhã, se for diferente, eu te conto e eu vou compartilhando o que eu vou aprendendo. Isso. E muitas vezes a cura, ela vem do simples fato de observar, de se auto-observar, de ser um espectador, né? E não da ação, de então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Não, às vezes não precisa fazer nada, precisa só estar atento ao que está acontecendo, a tentar entender quais são esses sentimentos, de onde vem, qual que é a correlação. E já é um grande caminho na espiritualidade, né? Então, a ideia desse episódio também era a gente trazer que a espiritualidade não é essa complexidade toda, né? Ela tá o tempo inteiro, ela é simples, ela é isso aqui também. Tá presente já seria um ótimo começo. Se a gente conseguir estar presente no nosso próprio corpo, a gente já está conectado com a espiritualidade. Eu acho muito bom a formulação do segredo, né? Que é você tornar real aquilo que é seu. E a gente fala um pouco de física quântica, que eu adoro também. É quando para a gente cocriar algo, a gente precisa trazer para o sentir e a gente precisa trazer para a emoção. Então a gente tem que trazer a emoção que aquilo já é real e seu. E eu uso isso muito na minha vida e eu acho que super funciona. Então se você quer que a espiritualidade ou enfim, quer qualquer coisa na sua vida, né? Você tem que sentir
E tem que trazer emoção, né? Tem que trazer a emoção para realmente aquilo de fato se realizar. E tem tanta coisa que a gente pode usar de ferramenta e a gente usa só 10% do mundo mágico que está disponível para nós. Eu amo esse mundo mágico, né? Eu vivo isso. E quando vem uma pessoa que só está vivendo os 10%, eu falo, gente, acorda e sente, né? E traz pro real, porque funciona. Ó, a lei do mentalismo aí. Maravilhosa. Ai, que delícia, gente. Então tá, assim, hoje vamos voltar pro nosso quadro, né? Chegando ao fim, né, da nossa conversa, que assim, a gente pode ficar aqui conversando por séculos, mas eu quero que você traga pra gente como que é se sentir nua, estar nua, sem filtros, sem máscara. Como que é pra Josi? É libertador. Porque por muito tempo essa Josi teve que se adaptar a lugares, a coisas, né, a estilos, máscaras, né? A gente usa tanta máscara para pertencer, né, aos lugares que a gente frequenta, a família, enfim, há muitas coisas. E eu acho que hoje eu tô cada vez mais nua na minha vida. Eu venho tirando coisa. Eu venho tirando esse monte de máscara, esse monte de filtro, para justamente tentar ser o mais verdadeiro, o mais autêntica, o mais vulnerável possível. Porque essa Josi também já teve que sustentar muitas armaduras, muita aquela imagem de mulher forte, que dá conta de tudo. Isso é extremamente pesado. Então, eu venho cada vez mais me libertando. E como é gostoso você poder andar nua pela rua. Ai, que bonito. Você poder falar com as pessoas desse lugar. Como é leve. É leve. É leve. Então, para mim tem sido uma experiência, assim, muito rica, muito... E eu tô ainda bem nesse lugar de criança descobrindo isso. Gente, por que eu não fiz isso antes? Sabe como assim? Aquela coisa de deslumbramento. Uau, como é bom ser assim. Por que eu não saí antes desse lugar? Aqui é tão leve. Exatamente. Por que eu não larguei isso antes? Por que eu não desapeguei antes? Por que eu não soltei antes? Coisas que até me prendiam, me limitavam, me encaixotavam, me rotulavam, me colocavam um monte de coisas que não sou eu. E é muito libertador a gente ter coragem de ser a gente mesma, ainda mais nós mulheres, né, que por tanto tempo a gente foi, né, censurada, oprimida, calada, né, e é justamente pelos nossos poderes, né, pelos nossos poderes de intuição, de conexão com essa espiritualidade. Então a sociedade fez de propósito mesmo, vamos separar essas bruxas, né, vamos separar essa mulherada, porque elas são muito potentes, se elas se juntarem, é perigoso. Vai dar problema. Então é muito libertador. Assumir o lado bruxo, eu acho que é muito libertador. Né? É muito libertador, então assim, eu faço esse movimento também de juntar mulheres, da gente poder cada vez mais se descobrir, né, se transformar e pegar nas mãos e fazer isso juntas, porque tem coisas que são desafiadoras e não precisa ser difícil, não precisa ser pelo sofrimento, a gente pode fazer isso de forma leve, né. E assim, fico muito feliz com essas iniciativas e conhecer esses movimentos, conhecer outros projetos que estão no mesmo propósito, de trazer essa vulnerabilidade, para a gente poder falar sobre coisas que às vezes a gente antes não teria nem coragem de falar, ou não teria espaço, e não teria quem ouvisse. E que bom que hoje temos muitas pessoas maravilhosas que estão abertas e disponíveis para também compartilhar disso com a gente. E eu tenho certeza que tudo que vocês trouxeram aqui, um pouquinho do que eu trouxe, vai poder inspirar outras pessoas, né, que estava esperando, às vezes, uma iniciativa, uma força, uma coragem, né? Esse movimento de roda, né, que ele se expanda. E é importante, nunca é cedo nem tarde, é a hora certa. Então, a hora certa de escutar é hoje que você vai escutar esse episódio. E, Josi, traz uma dica pra gente de alguma coisa, ou dica pessoal, dica de alguma terapia, dica de algo que possa fazer sentido aí para essas outras mulheres que vão entrar nessa egrégora. Maravilhoso. Acredito que o que vem me ajudando muito nesses últimos tempos
foi identificar que, como em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ter constância e ter uma dedicação. Então, a gente aprendeu desde cedo a escovar os dentes, né? A cada refeição, tomar banho todo dia, são hábitos, né? Sociais até. Mas qual que é o tempo que eu dedico para uma conexão comigo mesma? Qual que é o tempo na minha agenda que eu dedico, de repente, para uma conexão espiritual, que a gente acha que está separado ainda, então, já que a gente não vive isso o tempo todo, né? Que horas eu paro para isso? Então, o que mudou para mim, o que fez eu ter essa coragem até de descobrindo esses lugares novos dentro de mim e assumindo coisas que eu achava que não era, como intuitiva, como alguém assim espiritual, porque eu não achava que era nada disso. É muito interessante. Foi colocar um tempo para isso. Né? Então, do mesmo jeito que eu tenho meu horário de trabalho, meu horário de treino, o meu horário de leitura, o meu horário de várias outras atividades do dia, eu tenho sagradamente o meu horário de parar e me conectar. Seja em apreciação, só observando a natureza, seja de olhinho fechado em silêncio absoluto, seja realmente fazendo algo que para você faça sentido. Seja recitando um mantra, cantando uma música que eleva a frequência, seja fazendo uma oração, uma prece. Então, para mim, eu tenho várias formas de fazer isso, cada hora de um jeito, né? Não tem nada pronto, nada engessado. Todos os dias, eu paro, às vezes mais de uma vez ao dia, né? Mas tem pelo menos uma vez no dia que é um tempo que é só meu, que é esse tempo comigo mesma, com esse meu eu superior, com o que eu considero sagrado e divino para mim, né? Então, o que eu poderia deixar de mensagem é: reserva um tempo para você, reserva um tempo para você se conectar com a sua essência, para você se permitir receber a informação. Porque a gente aprendeu muitas vezes a rezar, a orar. É muito positivo, é maravilhoso, tem muitos efeitos maravilhosos, mas orar é a gente falar com, né? Falar com a espiritualidade. Mas a gente só meditar, ou seja, você se dita, né? Então você para e deixa a mensagem vir para você. Então, se você não fizer silêncio, você não vai conseguir receber a mensagem. Então, o fazer silêncio é parar com esse monte de barulho mental. É aquele momento que a gente para o barulho mental. E aí, para ser até mais precisa, a dica que eu daria seria fazer esse momento de conexão em horários onde o teu cérebro está em uma frequência mais propícia, que normalmente é o antes de dormir ou logo ao acordar. Esses são os melhores horários para você não estar pilhado, ligado. Então, a última coisa que você deve fazer antes de dormir e ao acordar é já imediatamente pegar o celular. Sim. Então, dá um tempo, deixa longe, despertou, desliga e deixa longe, né? Mas faz esse momento de conexão contigo mesma, ou ao acordar, ou ao dormir, ou os dois de preferência. Que você vai ver que magia que começa a acontecer. Começam só a vir insights, começam a vir ideias, começam a vir, né, mensagens, seja de quem você acredita que venha para você, mas elas já estão aí dentro. Você vai só ter como acessar quando você para ouvir. Então, essa seria e muda a vibração, né? Totalmente. Com essa vibração, a gente finaliza hoje esse episódio. Chegamos na hora de já vestir as roupas. Podemos nos vestir. E é isso. Josi, muito bom te ter aqui. Acho que a gente cresceu muito e mudou muito a nossa frequência, a nossa energia, né? Para começar agora a nossa semana de uma forma mais alto astral, né? Queria te agradecer a tua vinda aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, Estúdio da Grati, HB Viárias, e convidar vocês que estão nos ouvindo a continuar essa conversa nas nossas plataformas digitais. Curte, comenta, compartilha, e é isso aí, a gente continua o nosso papo no próximo Pod Nua. Tchau, tchau!